Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E nesse vídeo daqui, a gente vai falar como os fundos imobiliários e as ações vão se comportar nesse cenário da queda da taxa Selic. E na verdade, a próxima reunião, que vai ser do Copom, que é a alta cúpula do Banco Central, que é quem decide a taxa Selic, vai acontecer no dia 1 e 2 de agosto. E muito provavelmente no dia 2 de agosto eles divulguem qual que vai ser a nova taxa Selic. Mas tem uma certeza tão grande que ela vai cair, não sou eu, como o mercado em geral, que na verdade eu estou gravando o vídeo antes de sair a real publicação. Então se você quiser saber para quanto a taxa Selic foi, é só você olhar aqui no título a partir do dia 2 de agosto, ali por volta das 5, 6 da tarde, que é quando sai o comunicado oficial. Mas na verdade o que vem acontecendo? A principal função da taxa Selic é diminuir a inflação. Então quanto mais a Selic sobe, mais você retira dinheiro da economia em circulação e com isso você desaquece a economia e quebra a escalada da inflação que está acontecendo. Se a gente não tem mais inflação, algo que está acontecendo no momento atual, ou pelo menos uma inflação extremamente controlada para os padrões do Brasil, não tem porquê a gente manter uma Selic tão alta assim. E muito provavelmente a Selic vai começar agora um ciclo de queda, que não vai começar e terminar de uma hora para outra. Geralmente ela vai começar agora no dia 2 de agosto e vai aí durar por alguns anos até finalmente chegar ali próximo a 8, 9%. E a grande dúvida da reunião de hoje, do dia 2 de agosto, é se ela vai cair 0,25 ou 0,5. Mas todo mundo tem uma certeza muito grande de que muito provavelmente essa queda vai acontecer. E na verdade a perspectiva que o mercado tem é que a Selic chegue no final de 2023 em 12,25% e se mantenha caindo para os próximos anos até atingir lá entre 2025 e 2026 algo muito próximo a 9%. Que seria uma Selic ok para os padrões do Brasil, que seria uma Selic que não aceleraria a economia, mas também não frearia a economia. Seria uma Selic com uma taxa de juros ok. E na verdade, agora a gente vai começar a falar como que a Selic ela afeta a cotação de fundos imobiliários e de ações. Como que ela vai influenciar os seus investimentos. Só que antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você enviar esse vídeo daqui para algum amigo seu, para ele receber esse conteúdo super interessante, tá bom? Mas qual que é o real efeito da Selic nos fundos imobiliários e nas ações? Bem, e na verdade, para surpresa de muita gente, a Selic ela não influencia no preço das cotas dos fundos imobiliários, nas ações. Na verdade, o que influencia é a taxa de juros do longo prazo. Porque investimento em fundos imobiliários e ações são investimentos de longo prazo. Obviamente, a Selic, por ser uma taxa de curto prazo, ela não influencia no preço desses ativos imobiliários. Só a título de curiosidade, a Selic, na verdade, é a taxa que você recebe para deixar o dinheiro um dia parado no banco. Obviamente, esse número acaba sendo muito pequeno, então eles fazem um ajuste e fazem vezes o número de dias úteis do ano, que é 252, e aí sim você chega na taxa Selic que eles divulgam, de por exemplo 13,75, 13,5, 13,25. Então essa que é a taxa de juros, mas na verdade ela é o quanto você recebe de juros por deixar o dinheiro um dia útil no banco. E na verdade, o que realmente influencia o preço das cotas e dos fundos imobiliários, das ações, são as taxas de longo prazo, que ao contrário da Selic, que quem determina é o Banco Central, as taxas de longo prazo quem determina é o mercado. Então se você for deixar o seu dinheiro parado na conta mais do que um dia útil, em teoria você consegue negociar uma taxa melhor ou pior do que a Selic, dependendo do que vai acontecer com a economia do país. E esse gráfico aqui, ele mostra perfeitamente como que a taxa de juros de longo prazo vem se comportando. Então, aqui você tem o preço que você receberia em porcentagem para deixar esse dinheiro guardado no banco, e aqui você receberia a data de vencimento desse contrato. Então, por exemplo, se eu quiser deixar meu dinheiro guardado lá no banco até junho de 2030, você receberia aqui essas taxas. E aqui a gente consegue ver que tem várias linhas no gráfico, e cada uma dessas linhas é uma data diferente. A gente percebe que a taxa de juros vem no momento de fechamento de spread, ela vem diminuindo. Então, as taxas de longo prazo vêm caindo e voltando a patamares normais, algo que a gente não via já há muito tempo. Já há um bom tempo as taxas estavam altas
e agora sim elas vêm caindo. Isso é algo que começou alguns meses a partir aí de março. E a gente vai ver que a partir de março não é uma coincidência, mas guarda bem essa data. A partir lá de março, mais ou menos meados de março, a gente vê as taxas de longo prazo caindo. E na verdade, o que seriam essas taxas de longo prazo? Aqui a gente tem o yield da NTN-B 2035, ou seja, é um título do Tesouro Direto que vai vencer lá em 2035 e ele rende IPCA mais alguma coisa. E esse alguma coisa é o que a linha vermelha está mostrando, esse valor oscila com o tempo. Então, para quem comprar agora o título NTN-B 2035 vai receber algo muito próximo de 5,5, 5,6, e quem comprou, por exemplo, há um tempo atrás recebeu aí mais do que 6,5% acima da inflação. Então aqui a gente consegue ver de novo que as taxas de juros de longo prazo vêm caindo. E na verdade, a taxa de juros de longo prazo, aqui representado pelo yield da NTN-B e o IFIX, que é a média de fundos imobiliários, eles se comportam de forma muito harmoniosa. Quando um cai, o outro sobe, quando um sobe, o outro cai. Porque é basicamente essa migração de dinheiro que ocorre da renda fixa indo para a Bolsa de Valores e da Bolsa de Valores indo para a renda fixa, quando um dos dois acaba sendo mais atrativo. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ver aqui com uma continuação para o gráfico. Essa linha aqui verde, que seria a taxa de juros de longo prazo, o yield da NTN-B, vai cair, enquanto o IFIX vai subir. Porque muito provavelmente a gente vai ver uma queda da taxa de juros e isso vai dar espaço para uma alta dos fundos imobiliários e a mesma coisa acontece com ações. E na verdade, a subida da Bolsa de Valores, ela não começa com a queda da Selic. E na verdade, ela já começou com a queda de juros longos. Lembra que eu falei que a queda dos juros de longo prazo começam a acontecer ali em meados de março? E por que você acha que em meados de março também a bolsa subiu mais do que 25% desde aquela época? Bem, não é à toa. Com a queda dos juros de longo prazo, muito provavelmente a bolsa tende a subir e a mesma coisa é observada para fundos imobiliários, que subiu aí quase 15%, um pouco mais do que isso, também na mesma data de aqui desde o começo de março. Então a gente vê que, na verdade, o que propicia a alta dos fundos imobiliários e das ações são a queda dos juros de longo prazo, que já vem acontecendo e vão continuar caindo para os próximos anos, muito provavelmente. E aqui a gente agora vai falar o que vai acontecer de valorização entre fundos imobiliários e ações. Quanto que eles podem valorizar? E isso a gente vai analisar nos próximos 2, 3 anos, que é o período onde muito provavelmente os juros vai cair. Então ele se mantém alguns anos subindo e alguns anos caindo. E aqui a gente vai agora discutir o quanto em porcentagem os fundos imobiliários e as ações podem valorizar para os próximos anos. Mas esse vídeo tá ficando um pouco já longo, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E amanhã eu vou postar um vídeo falando o quanto que eu acredito que os fundos imobiliários e as ações podem valorizar nos próximos 2, 3 anos. Então, para ficar por dentro desse vídeo, já se inscreva no canal, um forte abraço e até o próximo vídeo.